Eu tô aqui cheia de energia, animada para essa aula 2, porque eu vou te falar que para mim talvez seja a aula que eu mais gosto, porque quando eu aprendi isso na minha vida, eu não consegui dormir por pelo menos uns 3 dias. De tanto que eu comecei a aplicar, eu falava, gente, eu não posso parar, porque é benefício demais para minha vida, né? Então, eu me lembro direitinho quando eu aprendi isso, como que foi importante e transformador. Transformou áreas gigantescas na minha vida, na minha casa, na minha família, nas nossas empresas, em tudo. E tem sido tão maravilhoso aprender isso. E a gente vai falar exatamente sobre o poder das palavras para usar a fé e transformar os nossos hábitos. Como que isso tudo tem a ver, né? Então aqui tem uma figura aqui, né, de um coração, né? Coloca a mão aí no seu coração e vamos pensar sobre a importância do autocontrole e da fé nas decisões diárias que você tem que tomar. Quando você deixa as suas emoções te controlarem, você pode perder o controle. Então, se você está pensando numa coisa que te traz tristeza e você começa a ficar triste, deprimido, tal, e daí a pouco você quer comer porque você está triste, né? E você perde o controle, e aí você não faz o que deveria fazer, você acaba se firmando ou numa ansiedade, ou numa fase que você está muito nervosa, e aí você fica nervosa e não faz o que deveria ter feito, faz errado, né? Então, com a fé, a gente pode utilizar a fé como uma ferramenta poderosa para te manter no caminho certo, para me manter no caminho certo. Você sabia? E a palavra, as nossas palavras, elas são tão importantes, mas tão importantes, que elas têm tudo a ver com fé. Então, primeiro a gente tem que crer, né, na palavra de Deus, ter fé na palavra, crer que ela é toda verdadeira do início ao fim, do A a Z, do Gênesis ao Apocalipse, e declarar com a nossa boca. Porque o que a gente declara comanda também nosso pensamento, é mais forte do que o nosso pensamento. Lembra que você começou a contar de 1 a 100 e teve que falar seu nome em voz alta e acabou desviando seu pensamento e o que ficou mesmo foi o que sua boca estava falando? Não conseguiu, então, comandar pela mente, mas pela voz. Então, o que a gente fala tem esse poder de comandar nossa mente. E a segunda coisa que a gente viu é o que a gente fala, os anjos pegam essas palavras quando estão alinhados de acordo com a vontade de Deus e transformam em realidade física. Então a gente tem que usar a nossa palavra ao nosso favor, né? Então isso é tão importante, tão importante, tão importante. Eu quero contar para vocês aqui, lembrando do caso de Zacarias, né? Deus queria tanto cumprir o propósito dele. Desde a criação do mundo, ele já começa a revelar através dos profetas que Jesus viria ao mundo, que essa promessa iria se cumprir em Jesus, de tomar o reino para ele de volta e de ter salvação. Então ele começa, os profetas abrem a boca e discursam e falam com a boca deles que vai vir o Salvador, que o Salvador vai vir, que vai vir o Salvador, que vai nascer de uma virgem, e começa a descrever como que vai ser esse Salvador, esse nascimento de Jesus. E então, chega uma hora que a palavra de Deus se cumpre, mas quando estava na véspera de se cumprir, João Batista também deveria vir antes de Jesus para abrir o caminho para ele. Então, deveria vir pregando arrependimento, perdão de pecados, arrependimento, perdão de pecados, arrependimento. Só que para ele vir através da prima de Maria, né, de Isabel, que também era lá já de idade avançada, seria um filho fora de hora também, né? Assim como o de Maria parecia fora de hora, esse também parecia ser fora de hora, mas foi no tempo de Deus. Então, ele deveria vir ao mundo para cumprir todo esse projeto de Deus. E Zacarias pensou em falar que não acreditava. Pensou em falar algo contra que não daria certo. O que Deus fez com ele? Deixou ele calado, mudo, até a criança nascer. Enquanto a criança estava sendo gerada, e Deus fez um milagre de, né, fazer essa criança ser gerada no ventre materno, já aos 2 de idade tão avançada, algo que eles pediram tanto a Deus, e quando Deus, então, fez esse milagre, ele não deixou Zacarias falar nada contra. Ele foi falando com Zacarias, mas Zacarias já não podia falar mais nada até a criança nascer, para garantir que o plano de Deus ia dar certo. Pensa como que as suas palavras são importantes? Você consegue compreender? Se você tiver muita fé e Deus te orientar nesse sentido, quem sabe você não pode orar assim, Deus, me faz ficar rouco, me faz perder a voz completamente se eu tiver que falar alguma coisa que não vem de acordo com a sua vontade. Já pensou? Me faz ficar mudo por um tempo se precisar, para eu não falar nada que vai atrapalhar o seu plano na minha vida. Mas por outro lado, você pode nem precise disso. Talvez você pode usar essa oração de uma outra forma, falar assim, Deus, eu quero tanto
tanto te abençoar, abençoar esse mundo e fazer o teu propósito se cumprir nesse mundo, o que que o Senhor quer que eu declare hoje com a minha boca? Ah, gente, eu creio que Deus vai começar a falar com você uma enxurrada de coisa, né? Boa para você poder falar. Então, pede a Ele isso. Essa é a minha oração que eu desejo para você. Pede a Ele, Deus, o que que eu posso falar para trazer o teu reino para essa terra? É questão de reino. O reino de Deus, ele é sempre eterno. E Ele deu essa terra a nós, seres humanos, através de Jesus. Ele já deu essa terra desde a criação, mas o inimigo tomou posse desse mundo quando nós pecamos, nós abrimos mão, né, de tudo isso que Deus nos deu e entregamos para Satanás. Mas Jesus, que é metade 100% homem e 100% Deus, por ele ser filho do homem também, ele pôde tomar de Satanás, por ele não ter pecado algum, essa autoridade do mundo. E ele devolveu para quem? Para você, que é a igreja de Jesus. Para a igreja de Cristo ele devolveu. E como que nós temos poder? Como que nós utilizamos esse poder? Através da palavra. Então você tem que alinhar a sua vida com a palavra de Deus, esteja no seu celular, numa uma Bíblia impressa, você tem que alinhar com a vontade de Deus e tem que conhecer a vontade de Deus para saber o que você deve fazer. Então, isso é muito poderoso, é muito poderoso. E eu quero que você utilize, então, a palavra de Deus, firmando ela no seu pensamento, para que você possa estar sempre declarando aquilo que é verdade na sua vida, tá certo? Qual foi aqui, olha, a grande lição dos espias de Israel? Vamos voltar lá um pouquinho também na história e ver alguns exemplos grandes. Os espias, quando foram espionar a terra que Deus deu para o povo, Deus já prometeu. Quando o povo saiu do Egito, ia em direção à terra prometida e passaram por todo o deserto, e Deus falou, depois secou o rio também para eles passarem, eles atravessaram, Deus falou, eu quero que vocês vão lá espionar essa terra. Manda lá os líderes de cada tribo para espionar e traz um relatório. E assim fizeram, e os espias ficaram com medo dos gigantes que eles viram, ao invés de confiar na promessa de Deus. Isso é grave, isso é errado, isso é ruim, isso dá um resultado tão ruim, né? Então, olhe para o tamanho do seu Deus, não para o tamanho do obstáculo. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária, para o que você tem na despensa, para o que você consegue preparar de alimento, para circunstâncias dessa vida. Para mim fazer isso, eu teria que ter isso, isso, isso e aquilo. Não, olha o tamanho do seu Deus, ele tem tudo nas mãos dele, ele combate a guerra sem você nem guerrear às vezes. Às vezes os soldados de Israel estavam indo lá para uma batalha, ele mandava medo sobre o povo inimigo e eles saíam correndo. Pede a Deus, Deus, manda medo sobre os meus inimigos, que eles saiam correndo, matem uns aos outros e fique por isso mesmo, eu fico só com a vitória. Pode orar assim, né? Ele já fez isso algumas vezes no passado. Então olhe para o tamanho do seu Deus, ele te dá, capacita aquele que ele escolhe para poder vencer as batalhas que ele dá, né? Então mantenha o seu foco no que Deus te prometeu e não nas dificuldades. Combinado? Olha que lindo, os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Ele deu essa terra para a gente governar. Vamos usar a nossa boca para governar ela de acordo com a vontade de Deus? Vamos combinar de fazer só declarações positivas? Gente, vocês pensam hoje, esse mundo tá um caco, tá um caos, né? Não quero nem falar isso, não. A gente só vai falar que ele tá lindo, maravilhoso, mas ele estaria realmente lindo, maravilhoso hoje se todos nós cristãos estivéssemos fazendo isso, declarando somente coisas boas. Então eu vou declarar tudo que eu puder que está ao meu redor, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus parentes, sobre os meus amigos, sobre a igreja de Deus, sobre os pobres, sobre os aflitos, sobre os necessitados, sobre os governos, sobre tudo. Eu vou declarar só coisas boas, né? Para que a gente traga a vontade de Deus, que é feita no céu, que é sem doença, sem fome, sem gritaria, sem roubalheira, sem coisa ruim, né? Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente traz ela aqui para a terra através do que a gente fala. Vamos combinar? Vamos fazer um timaço de cristãos verdadeiros que se prontificam todos os dias a falar aquilo que Deus quer que seja falado? Ai, vai ser lindo demais, né? Vai ser muito bom. Então, olha, o que diz em Provérbios 4, 20 a 23? Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las.
Busca entender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Busca entender, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, cuidado com o que você pensa. Traz somente aquilo que vai te trazer a fé e a esperança. A circunstância, se depositou de manhã, teve seu momento com Deus, orou, entregou, tá com Ele. Deixa com Ele, tá? Então, a gente vai falar de novo sobre a importância das palavras e pensamentos positivos, porque as palavras que você diz, elas têm poder sobre moldar a sua realidade. Então, você não precisa ficar pensando na circunstância que está ruim, sabe? Porque ela vai ficar boa rapidinho. Rapidinho ela vai se transformar numa outra realidade, porque você tem aplicado a fé falando a palavra de Deus. Declare as verdades bíblicas sobre a sua saúde e sobre o seu corpo também. Por que não? Né? Tenha fé no poder da declaração positiva. Tudo posso naquilo que me fortalece. Então, tudo aquilo que está fora do seu alcance, que está fora da sua realidade, pode se tornar realidade, ó, com as suas palavras. É muito mais fácil que trabalhar pesado, não é verdade? É muito mais fácil que fazer tudo com as suas próprias mãos. Você pode declarar que seus filhos são santos, que eles são obedientes, que eles são cheios de energia, que eles amam te ajudar, que o seu marido ama te ajudar. Você pode declarar que todos eles só falam coisas boas. Você imagina a sua casa só falando coisas boas, criando futuros bons. Você declarar no seu trabalho, existem promessas de Deus que falam que você vai se dar bem nas reuniões. Então você vai para uma reunião, você vai declarar: eu estou indo para essa reunião para me dar bem, porque é assim que a Bíblia me diz. E você fala e vai falar: esse é o alimento que Deus preparou para mim, ele vai estar na minha mesa, porque Deus me prometeu que eu ando nos caminhos dele e ele vai me honrar trazendo alimento saudável para minha mesa. Então você vai declarando e vai declarando: essa é a vontade de Deus, que eu coma esse alimento. Então eles vão estar disponíveis para mim, porque essa é a vontade de Deus. E você começa então a declarar, e você começa a ter fé, e você começa a viver de uma forma completamente diferente. Até porque sua energia vai ficando lá no alto, porque você não está se deprimindo com pensamentos ruins. E isso faz toda a diferença no seu dia a dia. E existe, gente, o problema que é a tentação de desistir. Mas existe também o poder da perseverança. Então, a tentação de desistir é um ataque comum, mas a perseverança vai levar à vitória. Quando você pensar em desistir, porque tá difícil demais, porque você errou tantas vezes e tentou e teve recaída e não deu certo, você vai parar de pensar nisso e você vai pensar em tudo que você fez que já deu certo. Pensa tantas mudanças positivas na sua alimentação mesmo que você já fez até aqui, em relação a doce, horário de comer, a volume que você come, como que você come, o tamanho da garfada que você põe na boca, a preparar uma mesa ali para suas refeições. Tanta coisa que você já fez. Você já mudou o seu arroz para o integral, os seus cereais para o integral, já colocou mais frutas, já experimentou novas hortaliças, já come salada. Tantas mudanças positivas. Aí uma que você está tentando fazer que não está dando certo, você vai se deixar deprimir por ela. Não faz parte do plano de Deus para a sua vida, não. Eu falo isso para você, eu falo isso para mim também. Eu tenho 2 ouvidos aqui escutando a mesma coisa. E como que é importante a gente relembrar tantos ganhos, tantas coisas positivas que a gente já tem de resultado em Deus. E eu quero deixar para você hoje Efésios 6, de 10 às 13. Volta lá e releia a armadura de Deus. Fortaleçam-se no Senhor e vistam toda a armadura de Deus. Ela vem com capacete? A primeira coisa que você vai pensar: eu sou salvo. Nada mais me interessa nessa terra, né? Nesse mundo. Nada mais me preocupa. Por quê? Porque o meu final está garantido em Deus. E esse final não é um final, é o início da eternidade. Já existe hoje, né? É transicionar dessa vida para uma vida de eternidade, de alegria com Cristo. Então, na verdade, dinheiro, comida, carro, tantas coisas dessa vida não fazem tanto sentido, não tem tanta importância. Por quê? Porque a eternidade já está ganha em Deus. Isso é muito bom. E aí você tem que cingir com o cinturão da verdade, com toda a armadura de Deus, a espada, a palavra de Deus, a fé. E você vai combatendo esse bom combate até o último dia da sua vida, glorificando o nome de Deus. Então a fé e as palavras de Deus te protegerão nessas batalhas diárias para que você tenha a vitória em Deus. Tá certo? Então, para a gente concluir agora, ter esse desafio final, troque os pensamentos positivos por declarações de fé.
Comece a fazer isso hoje de uma forma intensiva, rápida. E para 3 vezes no seu dia, faça como Daniel, lê lá um pouquinho de cada versículo de promessa que você encontrou na Bíblia. Lê e declara, até se sentir que aquilo entrou para dentro de você e firmou no seu coração, tá? Aí você já ganhou essa batalha. Tome posse dessa verdade bíblica, veja a transformação acontecendo na sua vida, me conta, eu quero saber seu testemunho. Um testemunho fortalece a gente demais, né? Nos dá aquela motivação nova para fazer isso de novo, todos os dias, né? O poder está em suas palavras e na fé que você deposita nas promessas de Deus. Amém? Então, o desafio prático para essa aula de hoje é pegar a sua Bíblia, separar alguns versículos, memorizar esses versículos e confessar diariamente os versículos que reforçam a sua saúde espiritual e física. Então, inicie um diário, anota num caderninho ou no seu celular, faz uma note lá no seu celular só para anotações diárias, com declarações de fé, anota um versículo, afirma diariamente a verdade de Deus para a sua vida, anota também aquilo que Deus te revelou, aquilo que Ele falou com você através da palavra dEle, aquilo que Ele quer que você mude na sua vida, transforme na sua vida hoje, em todas as áreas, para poder adquirir esse resultado positivo que Ele tem para você. Tá certo? Um grande abraço para você. E eu quero deixar para finalizar um versículo maravilhoso que está em Jeremias 29:11. Os planos de Deus são tão lindos, né? Diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que assim seja nas nossas vidas. Amém?